Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço que você leve comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em mais um dia que o Senhor nos concede, Paizinho. Senhor, conhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua magnificência. Tu sabemos que Tu és o grande eu sou. Senhor meu Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Nenhuma folha de árvore cai ao chão se não for da Tua vontade. Senhor, então, que seja feita a Tua vontade em mim, que seja feita a Tua vontade na vida das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem. Senhor Deus e Pai, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Então, se faça presente, Pai, nessa manhã nas nossas vidas, através da Tua palavra, que é viva e mais eficaz que uma espada de 2 gumes, que penetra no mais íntimo da nossa alma e faz divisão entre a alma e o espírito, Pai. Então, ministra aos nossos corações nessa manhã a Tua palavra e a Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade e é a verdade que nos liberta. Então, Senhor, nós entregamos a Ti esse dia que se inicia. Pedimos que o Senhor seja sobre a nossa vida, que o Senhor esteja nos guardando, enviando os Seus anjos ao nosso derredor, assim como diz o Salmo 91. Envia os Seus anjos ao nosso redor, Pai. Guardando-nos, Senhor, livrando-nos, Pai. Fortalece-nos, Pai. Concede-nos um dia de graça, um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Peço que você abra a Tua palavra no Evangelho de João. Estamos ainda meditando no capítulo 18 do Evangelho de João. Continuamos aqui em Jesus perante Pilatos. Então, Jesus havia sido apresentado a Caifás, ou melhor, ele se entregou no jardim de Getsêmani e ele foi levado pelos servos ao sumo sacerdote Anás, sogro de Caifás, na casa de Caifás. E aqui no finalzinho do versículo 26, então, nos mostra que Pedro aqui, ele negou a Jesus por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E aqui, então, Jesus é levado perante Pilatos. Vamos ler aqui no versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Ou seja, Jesus passou um tempo ali da madrugada preso na casa de Caifás, e depois ele é enviado perante Pilatos pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. Disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outro de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus aqui estava falando do reino eterno, do reino de Deus, e que esse reino ao qual Jesus pertencia
não era deste mundo, não pertencia a este mundo. Amém. Versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Então aqui Pilatos estava interrogando o Senhor Jesus de que ele não seria o rei dos judeus. E Jesus simplesmente responde: tu dizes que eu sou o rei. E aqui o Senhor fala que ele nasceu para vir ao mundo e dar testemunha da verdade, e que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ouve a voz do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está falando conosco nesta manhã de forma profunda de que o reino dele não é deste mundo, e que todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor Jesus. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era o salteador. Então nós vemos aqui que esses homens maus, esses homens pecadores, eles ali no versículo 28, eles dizem ali que eles não podiam se contaminar, não é? Então eles entregaram Jesus nas mãos de Pilatos para que Pilatos, cometesse o crime. Por quê? Porque eles não podiam se contaminar. Por quê? Porque era chegada a Páscoa, E eles, como religiosos, povo fariseu, não podiam se contaminar. Misericórdia, E ali eles colocam tudo, a decisão ali em Pilatos, para que Pilatos resolvesse, julgasse a Jesus e condenasse a Jesus, porque eles verdadeiramente queriam a morte de Jesus. Eles não queriam que Jesus somente fosse preso, mas que Jesus fosse realmente morto. Mas isso diz a palavra, que era para que, Jesus mesmo disse ali que era para que se cumprisse a palavra, que Jesus tinha dito que ele necessitaria morrer, E isso já fazia parte do plano de Deus. E o Senhor Jesus aqui no versículo 36, ele diz que o reino dele não é deste mundo, mas que o reino dele é de Deus. Porque se fosse desse mundo, ele lutaria com os servos dele pelo reino, a qual ali quem estava à frente daquele reino, governando, era o povo romano, não era nem o povo judeu. Mas aqui, então ele, se fosse este o reino do mundo, o reino mundano, ele entraria em guerra contra o povo romano para requerer Jerusalém para o povo judeu. Mas não, ele testifica de que o reino dele era o reino do céu e não era um reino terreno, E que ele veio para testemunhar a verdade. E ele nasceu para vir ao mundo e cumprir, a palavra e cumprir o propósito. E que todo aquele que é da verdade ouve a voz dele. Mas Pilatos não entendeu o que era essa verdade a qual Jesus estava falando. Então, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, no tocante à natureza verdadeira do reino, o governo de Cristo e do seu propósito redentor atual, 3 considerações cabem nesse versículo. Que o reino de Jesus ele não é deste mundo, Sua origem não está no mundo, nem visa dominar o sistema deste mundo.
Jesus, ele não veio para estabelecer nenhuma teocracia política religiosa, nem exercer o domínio do mundo. E ele declarou que se tivesse vindo para estabelecer um reino político na terra, os seus servos iriam pelejar, iriam guerrear, iriam lutar ali, pela libertação do povo judeu que estava ali, debaixo das leis do povo romano. Mas não se tratava disso. Daí seus seguidores não se servirem de meios terrenos para estabelecer o seu reino, mas sim a nível espiritual, e também não recorrendo à guerra nem a revoltas para promover os princípios de Deus na terra. Mas ali Pedro também não havia entendido, Pedro como discípulo não havia entendido ainda o propósito ao qual Jesus necessitava cumprir. Pedro pegou a arma dele e tentou lutar, tentou guerrear para que Jesus não fosse preso, porque ele não estava entendendo o propósito. E não era este o propósito do Senhor Jesus fazer guerra, nem se aliar a nenhum partido político, grupo de pressão social ou organizações seculares para estabelecer o reino de Deus. Então eles recusavam-se a fazer da cruz uma plataforma de poder para controlar a sociedade. As armas que o Senhor tinha não eram armas carnais. Só que as pessoas, o povo, não estava entendendo que o propósito do Senhor Jesus era um propósito do reino de Deus, um plano de Deus e não um plano terreno. E que o reino de Deus, ele não será imposto pela espada, nem pela força. Aqui não estava sendo o reino imposto por espada ou por força, mas as pessoas estavam tendo dificuldade de entender o propósito. Mas Jesus queria que seus seguidores entendessem que ali as armas, elas não eram armas carnais, mas sim armas espirituais. Segundo que o reino de Cristo é o seu senhorio nas vidas e nos corações de todos aqueles que ouvem a verdade e lhe obedecem. Dizendo aqui que aqueles que ouvem a verdade, ou aqueles que são da verdade, ouvem a voz do Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Terceiro, o reino de Jesus será, glória a Deus, no futuro. O reino e o governo de Cristo serão um novo céu e uma nova terra. Isto ocorrerá depois da sua vinda a este mundo para julgar as nações, para aniquilar o anticristo, governar a terra por 1000 anos e seguir e confinar a Satanás no seu destino final, que é o lago de fogo. Então aqui Jesus estava dando início ao plano, ao qual Deus havia planejado, o plano perfeito. E os homens aqui não estavam entendendo o propósito do Senhor Jesus, que era o propósito do reino, que era estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e não o reino do mundo, e não o reino dos reis que existiam. Jesus é rei, sempre foi, e aqui ele era o rei dos judeus, mas num plano espiritual e não num plano terreno. E o povo judeu não estava entendendo isso, porque eles aguardavam o Messias que iria libertá-los do povo romano, assim como Moisés os libertou do Egito. E Jesus veio para estabelecer o reino eterno, o reino espiritual, o reino de Deus aqui na terra. É isso que Jesus veio fazer. Amém? Que você medite nessa mensagem no dia de hoje, que o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido aqui, mas é o reino espiritual, porque Jesus logo voltará para buscar a sua igreja, para o grande arrebatamento.
a noiva do Senhor. E ele vem para estabelecer um reino para a eternidade. Jesus, nessa passagem, ele veio para estabelecer o reino terreno, o reino espiritual e não o terreno. E as pessoas aqui não entenderam. Mas hoje nós podemos entender qual foi o real propósito a qual Jesus veio e qual será o propósito que ele virá no arrebatamento da igreja para salvar e levar consigo a sua igreja, a sua noiva. Amém? Que o Eterno te abençoe, curte e compartilhe essa mensagem. Amanhã nós voltaremos com mais um Devocional com Deus, à luz da palavra.